Todo dono de empresa já é um influenciador. Só que sim, alguns são um péssimo influenciador. E pessoal, por que que eu tô falando isso, tá? Porque vamos lá. Eu tenho aí mais de 20 anos de estrada, tá? Principalmente na área do marketing, né? Hoje eu tô com 39 e eu já trabalho desde os 18 com marketing. E eu posso dizer para vocês o seguinte, tá? Sempre que a gente fala, por exemplo, de uma campanha de vendas, o primeiro a acreditar no projeto, obviamente, tem que ser o dono, depois o time, para depois conseguir vender para o cliente. Por que que eu digo isso? Porque nós vivemos em um momento, nós vivemos, eu digo que a gente já viveu, né? Nós vivemos em um momento onde muitas vezes a gente vê o dono preocupado com outras coisas além de influenciar o seu time. Só que existe uma máxima aqui que é o seguinte, né? O dono cuida dos funcionários, os funcionários cuidam do cliente e o cliente cuida da empresa. É simples, tá? Isso não vai mudar, independente de inteligência artificial ou o que for. O dono cuida dos funcionários. É o dono que vai lá e diz: Fulano, o que que falta para você vender? Fulano, o que que falta para você produzir mais? Fulano, o que que está acontecendo aqui? E o funcionário vai falar: Olha, meu computador não ajuda, eu tô tentando ligar, tô tentando não sei o quê, aconteceu um erro. Ele vai falar a desculpa dele, o que é verdade, é a desculpa dele. O dono vai resolver e ele vai conseguir atender o cliente. O cliente, sendo bem atendido, ele cuida da empresa porque ele compra, volta a comprar e indica. Infelizmente, tem muito dono que não quer ser dono. Ele quer ser um investidor. E aí é coisa diferente, né? Eu posso investir 1 milhão numa empresa e simplesmente seguir a minha vida. Só que quando eu invisto na empresa, eu coloco um CEO. E esse cara é o que vai cuidar dos funcionários, os funcionários cuidam do cliente e o cliente vai cuidar da empresa. Então a gente não pode esquecer da real função de um negócio, que é servir. A gente não pode esquecer da real função de um, não vou dizer dono, mas de um diretor, que é dar direção. E infelizmente eu estou vendo que tem muitos profissionais que não estão querendo fazer esse papel. Só que, gente, vamos lá. Quando não é o dono que influencia, é algum funcionário que influencia. Nós somos influenciáveis. Com frequência você vê alguém usando uma roupa, você fala, cara, que legal. 6 meses depois você está usando a roupa e muitas vezes você nem percebe. Isso vale para tênis branco, vale para tudo, tá? E quando a gente fala de negócio, é exatamente isso. Então a gente está vendo assim, eu converso com muitos empresários, eu vejo que eles têm as mesmas reclamação, sabe? Ah, nunca tá bom, o pessoal não comprou a campanha, tá difícil contratar gente boa, as pessoas vão lá, ficam um mês e depois sai, cara, tá difícil. Eu concordo com tudo isso e tudo isso é verdade. Mas entende que isso não é o problema e sim a consequência de um problema? É mais ou menos como engordar. Engordar não é o problema. Engordar é o resultado de um problema. E esse problema pode ser a falta de atividade física, esse problema pode ser a falta de rotina. Por que que eu estou falando isso e o que que a gente tem que entender aqui, tá? Nós temos que entender o seguinte: nós estamos falando que quando você, como dono, não se posiciona, não coloca a sua versão dos fatos, você deixa que as pessoas entendam o que elas quiserem entender. Inclusive nada, tá? Na prática, o que a gente tem que fazer? Não sei quantas horas você trabalha por dia, 10, 12, 15. Dificilmente um dono trabalha menos do que isso. Mas você precisa ter 15 minutos no teu dia para você registrar e compartilhar isso nas redes, tá? Isso vai te ajudar a humanizar o teu negócio, vai te ajudar a contratar mais gente, infinitas vezes mais, vai te ajudar a vender mais, vai te ajudar a ser uma empresa querida. Sabe por quê? Porque é o seguinte, infelizmente, no Brasil, a gente vive numa situação onde o mundo, o brasileiro, ele não gosta de gente rica, nem de gente bem-sucedida, tá? Tudo bem, talvez você vive numa bolha que nem eu, todo mundo se adora. Mas quando você vai ver, você faz um post seu lá com alguma coisa legal, vai ter uma crítica, né? Recentemente teve o problema aí do Roberto Justo, que botou lá a filha com uma bolsa de sei lá quantos mil. O pessoal queria até matar a menina, tá? O que que isso tem a ver? Eu quero te dizer o seguinte: quando você mostra que existe uma vida, quando você mostra que 11 da noite você está desligando a luz da empresa, quando você mostra que 5 da manhã você está desligando, você está ligando a luz da empresa, as pessoas falam: opa, peraí, tem algo real ali. Não é aquele cara que está nas Maldivas o ano inteiro. Não. E ninguém está nas Maldivas o ano inteiro. Mas quando você só mostra as Maldivas, parece que só existe aquilo. Então a gente tem que entender que existe sim esse lado humano. Que pode ser você chegar às 5 da manhã, que pode ser você marmitar enquanto você está numa reunião, que pode ser você ter que analisar uma pilha de currículo, que pode ser você passar o dia em reunião, que pode ser você ter que viajar e ficar passando por trabalho. E as pessoas gostam disso, é isso que gera conexão.
Por exemplo, eu vejo agora, tá na moda, né? Inclusive saiu esses tempos numa revista, acho que foi numa Forbes, que era o novo Rolex, e aí eram os CEOs com o abdômen trincado. O novo Rolex, CEOs tudo com o abdômen trincado. Ou seja, o cara comprar um relógio de, sei lá, 500 mil reais não era mais o diferencial, porque isso aí qualquer um daqueles lá poderiam ter. Agora, ter um abdômen definido, cara, isso é difícil. Por quê? Porque esse CEO tinha que ir pedalar às 4:30 da manhã, esse cara tinha que dormir cedo, esse cara saía meio-dia para fazer atividade física, esse cara comia marmita, ou seja, ele se aproximava da vida de uma pessoa média. Porque muitas vezes a gente imagina que o dono da empresa é o cara que vive aquela vida maravilhosa. Ele chega com o motorista, ele vai no melhor restaurante, ele volta para a empresa, ele faz personal no meio da tarde. Não. A gente sabe que a vida do negócio médio, cara, você trabalha mais do que quando você era empregado. Né? Eu lembro que quando eu era empregado, eu trabalhava, no meu último trabalho foi em uma outra cidade, então eu levava 3 horas para ir. Então eu ia na segunda e voltava na quinta. E na segunda, por exemplo, que eu levava 3 horas dirigindo e trabalhava mais 8 horas, cara, eu ficava 11 horas em função. E era pesado, só que hoje, com tranquilidade, eu trabalho 12 horas. Hoje é um dia que eu vou parar às 7:30 da noite, eu comecei às 6:30. 6:30, 7:30, sendo que eu como na frente aqui do trabalho, né? Ou seja, na minha mesa mesmo. Com certeza eu trabalhei mais de 12 horas. Então, se eu montei um negócio para que eu trabalhasse menos, deu errado. Meu plano deu errado. Então, você, como dono, entenda que você já é um influenciador. Só que talvez você está escolhendo não usar esse teu recurso. Porque hoje você já é. Se você postar um vídeo seu falando sobre a campanha, falando sobre o RH, falando que está contratando gente, mostrando um espaço de jogos que você fez na empresa, cara, tudo isso influencia. E aí a gente entende o seguinte, tá? Que eu acho que é o mais difícil. Quando você não fala algo, não é que aquele assunto vai sumir, é que você perdeu o direito de dar a sua opinião sobre aquilo. Entenda isso, tá? Quando você não fala algo, cara, eu prefiro não comentar. Legal. Você decidiu não dar sua opinião sobre aquilo, mas as pessoas podem falar sobre aquilo e colocar você no meio do assunto. Só que você não, não decidiu participar. E não é sobre ser cancelado. Ah, eu fui. Gente, isso é outra conversa. O que eu ensino, os CEOs que eu trabalho, os donos que eu trabalho, são pessoas que querem criar conteúdo para se tornarem mais influentes. Não é viralizar, não é ter 100 mil seguidores. Não, gente, 3 mil seguidores tá bom, 5 mil seguidores tá bom. Porque vamos lá. O que ter uma boa rede social te ajudaria? Primeiro, contratação. Sem sombra de dúvida, você vai contratar muito melhor. Porque as pessoas vão começar a ver a tua empresa antes dela abrir vaga. E aí, gente, aconteceu comigo, eu já falei isso no outro vídeo. Eu fui abrir uma vaga aqui para redator, tá? E aí, eu coloquei essa divulgação no Instagram e no LinkedIn. Gente, eu recebi mais de 100 currículos. Uma vaga que o salário era a partir de R$ 1.500. E vieram pessoas que eram muito melhores que eu. Só que elas vieram por quê? Porque elas queriam trabalhar comigo. Marrone, cara, é meu sonho poder trabalhar contigo. Eu sei que o valor é baixo, mas se puder me dar uma chance, eu prometo que eu vou subir. Eu disse, meu Deus, como é que pode isso? E aí você vai ver que você pode escolher. Então eu tive que gastar uns 2 dias para filtrar lá das 120 pessoas, e obviamente é muito mais fácil, porque o que eu escuto hoje, o que que é? Cara, a gente tá com a vaga aberta aqui há 6 meses e ninguém manda nada. A gente tá com uma vaga aberta e não tem ninguém. Pois é, sabe por quê? Porque o dono não tá influenciando. Se o dono criar uma semana de conteúdo, e o criar, gente, é registrar. É ele começar o dia a dizer, pessoal, ó, estamos aqui para a nossa reunião semanal, onde nós vamos tratar isso, isso e isso, e pelo menos tem coxinha, café e não sei o quê. Você aí que gosta de bater meta, não esquece, o alinhamento é muito importante. Se tiver coxinha, ainda melhor. Cara, acabou. É isso. Vai ter um que compartilha pro outro, que compartilha pro outro. É você dizer, gente, hoje nós estamos aqui porque a gente está dando uma premiação para as pessoas que bateram meta. Então eu fico muito feliz porque são pessoas que se dedicaram, blá blá blá. A pessoa diz, caramba, eu quero trabalhar numa empresa dessa, imagina poder ganhar um prêmio. São essas coisinhas. Pessoal, hoje, sexta-feira de tarde, a gente fez uma exceção, uma vez por mês as pessoas podem ficar em casa. Então hoje o escritório tá vazio porque a galera tá de home office. Meu Deus, home office, que sonho. Sabe, são coisinhas assim, gente. Por quê, pessoal? Vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar, a- eu tinha o concorrente que era uma outra pessoa concorrendo comigo, só que nós disputávamos a vaga numa empresa. Hoje não é mais assim, porque hoje eu tenho as vagas na empresa mais a oportunidade de criar um negócio.
Então, o dono da empresa, ele não está concorrendo com a outra empresa que tem vaga, ele está concorrendo com a outra empresa e com a ideia do funcionário poder montar a empresa dele. Porque é muito fácil montar uma empresa hoje. O cara abre um CNPJ, abre um site, abre um Instagram, pronto. Seguidamente, aí o cara que está fazendo conteúdo, eu, por exemplo, que crio conteúdo, tenho muito mais entrega do que, olha, sinceramente, do que todas as empresas que eu passei na minha vida. Por quê? Porque eu sou uma pessoa e eu crio conteúdo sem parar há 3 anos. Então, quando eu vou lá e falo algo, muitas pessoas interagem. Diferente daquela empresa que só posta panfleto. Então, o meu objetivo aqui é transformar você em um CEO criador, em um CEO creator, em um dono de empresa que cria a influência que deseja. Talvez, como eu disse, você disse, não, Marrone, não é pra mim. Ok, você tirou o seu time do campo, mas o jogo continua acontecendo sem você. E você vai tomar gol. Provavelmente você já está sofrendo com contratação. Marrone, eu tento contratar. Eu sei, eu tô vendo por aí. Provavelmente você está sofrendo aí com perdendo funcionário bom. Provavelmente você está sofrendo para conseguir vender com uma margem maior. Tudo isso poderia ser resolvido com a sua influência. Porque por mais que as pessoas não pensem nisso, entenda, a gente quer saber qual é a visão do dono. Eu quero saber se eu estou nos planos do dono daqui a um ano. Eu quero saber se ele está com ideia de mudar a sede da empresa. E aí? E quando eu sei disso, eu posso dizer, cara, eu vou ficar aqui, eu posso, né, ter um filho, eu posso comprar uma casa nessa cidade, eu posso investir aqui, porque eu tô dentro dos planos do cara. Agora, quando eu não sei quem é o cara, quando eu nem vejo quem é o cara, eu digo, cara, eu não vou esquentar banco aqui, porque talvez daqui a 6 meses ele vai ter uma ideia e eu vou ter que sair. Pensa nisso com carinho que com certeza vai fazer sentido para você, tá bom? Se você é um criador, se você é um dono, fique sabendo aí que tem muita oportunidade. Já segue as nossas redes, comenta aí que vai ter muito conteúdo, tá? Hoje nós temos consultoria e mentoria para donos de empresas que querem criar conteúdo. Não é sobre tendência, sobre dancinha, é criar conteúdo para influenciar os teus funcionários, o teu negócio e a tua empresa, tá bom? Conta comigo, um abraço, até mais e fui.